Nós vimos as aulas passadas, né, especialmente na última, que a gente sempre faz uma interface entre a última e a próxima, matriz adjunta, né, que é um caminho para se encontrar, um dos caminhos para se encontrar a matriz inversa. Bom, a matriz adjunta é uma coisa um tanto complicada, porque ela depende da matriz dos cofatores. Ela é a transposta da matriz dos cofatores, né? E a matriz dos cofatores é a matriz de pequenos determinantes. Vamos relembrar. Então, esse 2, ele é o que nós chamamos de determinante 1. Eu elimino a primeira linha, elimino a primeira coluna, e daí sobrou essa matriz aqui, né? Essa matrizinha aqui foi o que sobrou. Bom, agora eu faço este elemento vezes este determinante. Eu faço este elemento vezes o determinante respectivo dele, né? Que é eliminando uma linha e uma coluna. E ainda multiplico por um sinal, positivo ou negativo. Esse sinal ele é dado por menos 1 elevado a I mais J. Né? Como é menos 1 elevado a 1 mais 1, vai dar positivo esse sinal. Então, esse determinante é 2. No intuito de relembrar, vamos escolher pelo menos mais um cofator. E se eu quisesse o cofator, eu vou pegar aqui, desse número aqui vai ser bastante fácil, né? Você elimina essa linha, deixa eu apagar esses vermelhos aí, porque apesar de ser outra cor, fica bastante confuso se eu não apagar. Então, imagine que eu quisesse encontrar o... Vou pegar esse de cima, porque não é 0, né? Então, eu elimino esta linha e esta coluna. Então, vai ser 1 vezes o cofator, aqui está na primeira linha e segunda coluna, né? Tudo isso aí vezes menos 1 elevado na primeira linha e segunda coluna. Então, isso aqui vai ser menos 1. Né? Esse delta 1, 2, ele vai ser o determinante do que sobrou. 0, 1, 1 e 2. Que está aqui, o que sobrou. Esse determinante é menos 1. Então, vai ser 1 vezes menos 1 vezes menos 1, que dá 1. Né? Está aqui, ó. 1. Essas continhas estão feitas aqui ao lado. E assim eu monto a matriz desses deltas, que é chamada matriz dos cofatores. Depois eu transponho essa matriz, e o nome dessa matriz dos cofatores transposta é matriz adjunta. Para eu descobrir a matriz inversa, eu pego a matriz adjunta e divido ela pelo determinante da matriz original. Como nós fazemos para calcular o determinante? Bom, o determinante é o primeiro elemento, né, que a gente pegou aqui, vezes o delta 1, mais esse elemento vezes o delta respectivo dele, e assim sucessivamente. E a gente achou o determinante dessa matriz igual a 3 e achou a inversa. Depois nós aprendemos um outro método, que era um método que você ia tornando tudo em 0 e 1 nas linhas, que se chama método da eliminação de Gauss-Jordan. Esse método eu creio que é muito mais intuitivo e muito mais fácil, mas temos que conhecer os dois. Na hora da prova você vai poder fazer por um dos dois. Eu não vou exigir faça por esse ou por aquele método, né? Mas o que eu não quero é que aconteça na vida de vocês, por alguma razão, vocês vão
ir atrás de algum conhecimento e, pô, não sei o que é matriz adjunta. Agora vocês já sabem. E as matrizes, elas servem desde para calcular o que cada campus precisa comprar de cada fornecedor, como aquele exemplo que nós fizemos, até encontrar a solução de sistemas lineares. Aqui, ó, que também nós vimos na aula passada, né? Eu poderia escrever isso assim, ó. 2, né? 2, 3, 1 e menos 1, que multiplica x e y igual a 6 e 1. Ah, não facilitou em nada, de fato, em nada. Mas você pode reescrever isso assim, ó. Uma matriz A, eu vou colocar o símbolo de matriz em volta para a gente saber que está lidando com matriz, tá? Vezes uma matriz que eu vou chamar de x grande, ou um vetor x grande, igual a uma matriz B. Se fossem letras, eu diria que x é igual a B dividido por A. Mas não são letras, né? Não existe divisão de matrizes. Então, multiplico pela inversa dos dois lados. A inversa vezes A dá identidade. Identidade vezes x dá x, né? E aqui do lado vai ficar A inversa vezes B. E é diferente de B vezes A inversa. Tá? Então, o que eu fiz ali? Eu multipliquei pela matriz inversa do lado de cá e do lado de lá. Né? Essa elimina com essa, ou é identidade, né? E do lado de lá ficou A na menos 1 vezes B. E eu encontro, se for possível, nem todo sistema é possível de solução, a solução. Tá? Então, veja como essas matrizes são importantes. Claro que aqui é um sistema 2x2, mas na engenharia nós podemos ter sistemas facilmente de 1000 por 1000. Quando vocês aprenderem o método dos elementos finitos ou dos volumes finitos, vocês vão ver que existem sistemas que a gente só resolve com ajuda computacional, né? E certamente os softwares, né, tipo MATLAB, fazem isso para nós. Né? O nome do MATLAB vem de matrizes, né? MAT de MAT, e não MTH de matriz, né? E Lab de laboratório. Muito bem. Como nós vimos, né, nós podemos ter sistemas 3x3, né, que daí representam planos, né, Z, X, Y. Planos porque é álgebra linear, se não fosse linear, daí não seriam planos. E eles podem ter solução ou não. Né? Por exemplo, 3 planos, antes disso, né, vamos trabalhar com retas. Né? Então, se eu tenho um sisteminha aqui, e as retas se encontram num ponto só, eu digo que o sistema é possível e determinado. Né? Determinado porque tem uma única solução, ele pode ser possível e indeterminado. Por exemplo, eu ter 2 retas iguais, uma está em cima da outra. Então, o sistema é possível, mas não está determinado a solução, são infinitas as soluções. E existe também o sistema impossível, que é quando você tem retas paralelas que nunca se encontram. Aqui, por exemplo, as verdes se encontram num único ponto. As azuis se encontram num único ponto. E essas vermelhas também se encontram num único ponto. Mas nós poderíamos ter casos de sistemas que não se encontrassem. Agora, se eu tenho um sistema com x, y e z, aqui eu tenho um sistema onde os 3 planos se encontram em um único ponto. Então, o sistema é possível, claro que é, porque tem uma solução e ele é determinado justo porque tem uma apenas solução. Agora, se o sistema tivesse mais de uma solução, ele é possível, só que indeterminado, porque tem várias soluções. Aqui eu tenho o caso de situações impossíveis, de soluções impossíveis. Eu não tenho nenhuma solução
em que os três planos compartilham do mesmo ponto x, y e z. Então, eu teria assim, ó, por exemplo, A1x mais B1y mais C1z, igual, que seja tudo igual a zero, não faz mal. Aqui, A2x mais B2... A, B e C são números, tá? E esses planos, eles são ou dessa maneira, né? Dois deles até se encontram, mas nunca os três. Aqui, se é que dá para dizer, é mais impossível ainda, né? Eles nunca se encontram, né? E aqui também os três planos nunca se encontram, só se encontram 2 a 2. Bom, já nessas situações, na primeira situação aqui, eles são iguais. E nessa segunda situação, eles se encontram demais, né? Eles se encontram numa linha inteira. Então, são sistemas possíveis, mas indeterminados, porque não tem uma única solução. Muitas vezes, na engenharia, você ter mais de uma solução pode ser ruim, como pode ser bom. Como pode não dizer nada também, só que tem solução. Vamos aos casos assim mais desejáveis, que são aqueles que têm uma única solução. Aqui a figura mostra um braço de robô, bastante simplificado. Na verdade, tem dois braços, né? Porque aqui tem um eixo e aqui tem um eixo. E aqui embaixo, um gráfico mostrando esse tipo de movimento. Tá? Você pode variar esse ângulo e esse ângulo. O teu objetivo é chegar nesse ponto x e y quando eles têm esses ângulos alfa e beta. Pede-se qual que é o comprimento que você deve construir esses dois braços de robô. Isso a gente vai resolver com matriz de sistema linear. Bom, você sabe que esse ângulo aqui é alfa, você já montou o teu esquema, você sabe que esse ângulo é alfa. Então, você vai começar a aplicar conhecimentos básicos aqui, que nós já temos, de trigonometria, lá, de GA, de composição de vetores. Você pode até considerar isso como um vetor, isso como um vetor. Então, esse comprimento aqui é L1 cosseno de alfa. Da mesma maneira, esse outro comprimento aí é L2 cosseno de beta. Essa altura aqui, L1 seno de alfa. E essa duas L1 seno de beta. Você já sabe que para chegar no ponto X, você tem que andar este comprimento mais este. Só traslada esse vetor para cá, beleza. Então, L1 cosseno de alfa mais L1 seno de alfa igual a X. Vou voltar a escrever isso aqui. X igual a L1 cosseno de alfa mais L1. Eu poderia colocar o L1 em evidência? Não, deixa assim. Seno cosseno de beta. E o Y igual a L1 seno de alfa mais L1 seno de beta, né? Aqui é cosseno. Tudo que é em Y é seno, tudo que é em X é cosseno quando o ângulo está colado no eixo X aqui. Bom, eu tenho esse sisteminha, né? Eu posso reescrevê-lo assim, ó. XY igual a uma matriz que é L2, ó. L1 e L2. Primeiro L1, depois L2, primeiro L1, depois L2, né? É o que faz sentido. Cosseno de alfa, cosseno de beta, seno de alfa, seno de beta. Isso está escrito de forma mais bonita, digitado aqui do lado.
E o que eu faço? Eu multiplico pela matriz inversa, né? Vou desenhar ela bem pequenininha aqui, ó. Menos 1. Né? Dos dois lados. Essa elimina com essa. Daí eu fico com L1 e L2 igual a matriz inversa XY, né? L1 e L2 igual a matriz inversa XY. Agora eu tenho que encontrar essa matriz inversa aqui. Talvez a melhor maneira de eu encontrar a inversa aqui nem seja pelo método de Gauss-Jordan, e sim seja pelo método da matriz adjunta. Eu vou fazer isso agora. Primeiro eu vou limpar toda essa tela. Veja que eu quero fazer a matriz inversa desse cara aqui. Vamos achar primeiro a matriz dos cofatores, né? Delta 1, 1. Essa aqui ficou fácil, né? Ficou relativamente fácil, né? Porque a matriz dos cofatores ficou aqui. O que sobrou aqui? O que sobrou aqui? Seno de beta, né? Se eu elimino esse e esse. Se eu elimino esse e esse e esse, né? Agora se eu elimino esse e esse, sobrou seno de alfa. Né? Mas sempre lembrando que é menos 1 elevado na, né? Tem que multiplicar por menos 1 elevado na linha mais coluna. Agora, esse aqui, ó, elimina esse e esse, sobra cosseno de beta. De novo negativo, porque é elevado na terceira, né? 1 mais 2, 3. E depois elimina esse e esse, sobra cosseno de alfa. Então, eu não achei só o delta 1, 1, como eu achei, né? A matriz dos cofatores mais rapidamente, né? Onde aqui eu coloquei o delta 1, 1, delta 1, 2, delta 2, 1 e delta 2, 2. A adjunta, ela é a transposta da matriz dos cofatores, né? Então, ela vai ser seno de beta, cosseno de alfa. Agora, troca esses dois, né? Porque ela é transposta. Achei a adjunta. Só falta agora dividir a adjunta pelo determinante, né? Ou multiplicar por 1 sobre o determinante, que é mais matematicamente formal, né? Que não se divide matriz por nada, só se multiplica. Bom, o determinante é cosseno de alfa, seno de beta, menos seno de alfa, cosseno de beta. Você pode aplicar uma identidade trigonométrica, que você não é obrigado a saber de cor, que isso aqui é seno de beta menos alfa. Tá? É o que está aqui. Tá? 1 sobre o determinante vezes a adjunta. Você acabou de descobrir, né? Se você colocar números aqui para beta e alfa e x e y, você acabou de descobrir qual que vai precisar ser o tamanho dos braços do teu robô. O objetivo desse exercício foi contextualizar que isso serve para alguma coisa, né? E descobrir o comprimento dos braços do robô que chegue num ponto XY. Foi tudo genérico, eu poderia ter colocado aqui 4 para Y, 3 para X, e dado esse ângulo aqui de 60 graus e esse de 30. Mas fizemos genérico, porque daí funciona sempre. Mariana, compreendido isso que eu fiz? Sim, entendi. Legal. Ana Luísa? Ana, está na escuta? Sim, legal. Se nós voltarmos um pouco lá para o cálculo 1, nós vamos lembrar, né, que a integral de e na x quadrado ou de e na menos x quadrado de x,
a gente não sabe quanto que é. Engraçado que é na x a gente sabe, e é na x quadrado não há como calcular. Não existe antiderivada, não existe algo que derivado de e na x quadrado. Bom, como que se pode calcular então a integral de e na menos x quadrado? Bom, a gente vai ter que pensar. Certamente esse gráfico aqui não é o gráfico. Esse é o de e na menos x quadrado, sim, esse azulzinho, não esse bege, tá? Esse bege aqui não é o gráfico de e de menos x quadrado. Ele até se aproxima, né, entre 0 e 2, ele até é parecido, né? Mas o gráfico de e na menos x quadrado, nós vamos ver agora qual que é. Ele é mais ou menos como se fosse um sino. O nome, inclusive, é chamado de distribuição de sino em estatística. É bastante usada essa função. É a distribuição normal. Eu vou fazer esse gráfico. É elevado na menos x ao quadrado. Eu vou fazer ele de menos 3 até 3, que é aonde que ele faz algum sentido. Veja que parece um sino de ponta cabeça. E nós vamos ter que, como nós não sabemos fazer integral, a gente vai aproximar isso por um polinômio. E nós já vimos aqui no slide que o polinômio foi dado de presente. Não foi dado de presente, a gente vai ter que calcular qual que é um polinômio ax quadrado, né, de segunda ou de terceira ordem, né? Quanto maior a ordem, mais trabalho vai dar. Então, eu vou usar o Excel para encontrar esse polinômio. Obviamente, poderíamos fazer na mão também, mas é a mesma coisa e eu acho que do ponto de vista da compreensão é melhor fazer no Excel até. Então, a integral é de 0 até 2, então eu vou escolher poucos pontos. Quanto mais melhor, mas mais trabalho. Por enquanto, eu vou escolher um ΔX de 0,5. E aqui eu vou fazer igual a esse de cima, mais 0,5. Eu poderia ser um pouco mais preguiçoso, né? E fazer assim, ó. Só dar uma espiada se a integral é de 0 até 2 mesmo. Ó, é de 0 até 2. Tá? Então, por enquanto vamos ser preguiçosos, depois a gente pode ser um pouco menos preguiçoso. Se nós temos apenas 3 pontos, o polinômio que nós vamos aproximar vai ser de segundo grau. Assim como uma reta tem 2 pontos, né? Tem que ter 2 pontos. 3 pontos é um polinômio de segundo grau, é o que a gente consegue. Aqui eu vou escrever a função original, que eu não consigo integrar, só para análise comparativa. É na x quadrado, igual a ESP na x ao quadrado. Bom, acho que era e na menos x ao quadrado. E o Excel tem um problema sério aqui, ó. Se você colocar menos, ele, ao menos as versões anteriores, ó, ele considera o menos como se estivesse dentro de parênteses, mas isso é um bug do Excel. Então, coloca um parênteses aqui, ó, para deixar o menos para fora do quadrado.
para ele, de fato, fazer o que tem que ser feito. Por enquanto, não coloquei polinômio nenhum, só estou adiantando que eu vou fazer o polinômio. E aqui eu tenho o gráfico. Um pouquinho. Então, eu tenho o gráfico de e na menos x quadrado. Veja que vamos ver se o nosso sino ele era assim, né? Mas ele tinha uma coisa assim, né? Ele fazia tipo um S. Né? Vamos dar uma espiada lá na função, olha, ele faz tipo um S. Então, certamente nós temos poucos pontos. Que tal a gente mudar isso aqui para 0,5 ao invés de 1? E agora, naturalmente, eu vou ter que... Né? E agora o gráfico, eu vou fazer até 2. Agora ele ficou mais parecido com o que devia ser mesmo, né? Uma distribuição normal ou em forma de sino. O nosso polinômio agora tem 0, vou colocar aqui de qual ordem vai ser o polinômio. O polinômio vai ser de grau 4. Bom, vamos puxar aqui um quadro branco para ver como nós vamos fazer isso. Isto lá para o nosso quadrinho branco. Essa tabelinha ela vai ser muito bem-vinda aqui. Polinômio de grau 4, então o nosso P de x vai ser ax na quarta, mais bx na terceira, mais cx ao quadrado, mais dx na primeira, mais e. E os x que eu vou usar vão ser de 0 até 2. Então, P de 0 vale 1. Vou ficar com 1 igual a vezes 0 na quarta, mais b vezes 0 na terceira, mais c vezes 0 na segunda, mais d vezes 0, mais e. Bom, veja que eu já achei o valor de e, né? Mas isso eu vou ter que fazer para cada termo. Eu acho que vai ser mais fácil se eu fazer isso em forma de matriz. Eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar o valor de y, que vai ser 1, 0,77, né? Colocar só duas casas, 0,36, 0,10, 0,01. Igual. Agora vai ser 0 na quarta, 0 na terceira, 0 na segunda, 0 na primeira e 1. Porque o último termo ele é sozinho. Agora vai ser o x na quarta de novo, né? Meio na quarta, meio na terceira, meio na segunda, meio na primeira e 1. O próximo elemento vai ser 1. 1 na quarta, 1 na terceira, 1 ao quadrado, 1 e 1. O próximo elemento vai ser 1,5. 1,5 na quarta, 1,5 na terceira, 1,5 na segunda, 1,5 na primeira e 1. Finalmente, o último elemento, que corresponde ao 0,01, vai ser ax na quarta, mais bx na terceira, mais cx na segunda, mais dx mais e.
Claro que tudo isso aqui, ó, eu falei algumas letras que não estão naquela matriz, né? Que são as letras A, B, C, D e E. Isto daqui, ó, isto daqui é a mesma coisa que isto daqui, só que para 5 pontos. Se eu descobrir A, B, C, D e E, eu encontrei um polinômio, uma função polinomial, que passa pelos mesmos pontos que essa função exponencial. Bom, vamos lá. Agora eu vou encontrar essa função polinomial que passa exatamente por esses pontos. Então, eu vou escrever aqui... Deixa esse de x ali mesmo, tá bom? Talvez aqui separando os dois, né? Então, eu vou escrever aqui o P, né? Os pontos P do polinômio, ou os pontos Y do polinômio. Os pontos Y do polinômio, eles são exatamente iguais aos pontos dessa função. Os pontos x... eles são exatamente os pontos dessa função também. Talvez eu devesse fazer assim, ó. XY, né? Fica melhor. Ou talvez eu chame de P ao invés de Y. A gente daí fez igual, né? O P de x... 2, 3, 4, 5, né? São todos esses pontos. Ele era igual. E para digitar igual, eu tenho que digitar uma aspinha simples e igual, senão ele pensa que é uma fórmula, né? E agora ele pensou que era uma aspinha simples e igual. É que eu digitei duas aspinhas simples. Aspinha simples e igual. Senão ele não aceita, pensa que é uma fórmula, né? Assim ele sabe que é um texto. Igual. Agora eu tenho que fazer este na quarta, depois este e assim por diante, na terceira, na segunda, né? Então, eu vou dar uma desperto, eu vou escrever aqui em cima, ó, 4, 3, 2, 1, e aqui vai ser o 0, né? No 0 é aquela coluna em que todos os elementos são 1. Aqui eu posso colocar 1 já direto. Esses números eu vou colocar pequenininhos, porque eu não vou fazer conta com eles e eu não quero cometer erros. Tá? Igual a esse cara aqui, eu vou fixar a coluna elevado na 4. Pronto, 0 na 4, claro que sempre vai ser 4, né? Ó, aqui agora ficou esse cara aqui. Veja que eu fixei a coluna, né? Então, ele não veio junto, né? Esse aqui veio, ó, mas aquele lá não. Por isso que é importante colocar esse cifrãozinho do lado do B. Agora eu vou dar uma de mais esperto ainda. Nesse marronzinho, nesse cara aqui, eu vou fixar a linha para quando eu puxar para baixo, ele não vir junto. Vou colocar um cifrãozinho aqui, ó. Só que daí eu vou reescrever tudo. Não vai mudar nada, né? Mas agora é que vai mudar, ó. Quando eu puxar aqui para baixo, o que aconteceu? Esse cifrãozinho, como a gente viu, fez fixar esse. E esse cifrãozinho fez quando eu puxasse para baixo, esse ficasse fixo e não viesse junto. E eu acabei calculando tudo aqui, ó. Vou pintar para a gente saber o que é cada matriz. Isso é uma matriz. Isso é outra matriz. E aqui do ladinho, vezes A, B, C, D, E. Isso é outra matriz. E como é que eu faço para achar A, B, C, D, E? Multiplico por essa aqui inversa dos dois lados.
igual a matriz, ponto inverso. Vou achar essa matriz inversa aqui. Vezes aquela de lá. Eu não vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V, porque eu quero algo mais dinâmico. Então, vou fazer igual àquilo de lá. Da mesma maneira que eu não precisaria fazer Ctrl+C, Ctrl+V, eu poderia fazer igual essa de vai, que você resolve mudar as letras, né? Daí já muda o aparelho, né? Se você resolveu chamar essa aqui de banana, né? Lá muda para banana também. Às vezes a pessoa prefere a 1, a 2, a 3, a 4, né? Então, claro que ninguém vai chamar de banana. Agora, pintar aqui para evidenciar bem a matriz. E, finalmente, vamos achar A, B, C e D. Agora eu posso fazer Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó, até no igual. Não posso, ó, porque ele pegou de lá. Então, eu vou dizer igual a esse daqui. Por quê? Porque eu não fixei as células, né? Pronto, agora deu boa. Agora eu fiz igual ao de cima. E aqui, igual a matriz, ponto determinante não, ponto multiplicação. Eu não quero achar determinante, eu quero fazer essa matriz vezes essa matriz aqui, ó. E agora eu sei o valor de A, B, C, D e E. E como eu sei se isso está certo? Bom, eu vou ter que calcular, vou ter que fazer o gráfico. Então, eu vou conferir se esses valores vão ser de fato iguais àqueles lá. Eu vou apagar esse, porque isso aqui simplesmente está dizendo que é igual ao valor do lado, eu não preciso disso. Senão não vou fazer, vou errar essas contas, né? O que eu posso fazer, ao invés de igualar com aquele, esse aqui, eu vou igualar com esse daqui. Ou não vai mudar nada, agora eu posso apagar esse aqui. E aqui eu vou calcular o polinômio, que é igual a ax na quarta, igual a. Aqui eu tenho que fixar, vocês vão ver aqui na barra de tarefas, ou aqui, né? É a mesma coisa, que eu fixei linha e coluna, porque quando eu arrastar ele, esse A é para ser fixo. Então, A vezes X, né? Pode ser esse X, ou pode ser esse X aqui do lado, que é a mesma coisa, né? Esse X e esse que não está aparecendo é a mesma coisa. AX elevado na quarta, mais BX ao cubo. B, também vou fixar ele, né? Está todo fixo, vezes X, X não era para escrever, era para escrever elevado ao cubo, mais CX quadrado, C, vou fixar ele dá um pulo lá para cima, sempre que eu fixo, vezes o X ao quadrado, mais DX, D fixo, vezes o X, mais E. E vou fixar ele, obviamente, também. Enter. O primeiro valor deu igual. Vejam que todos os valores deram iguais. E agora eu vou fazer o gráfico de x pelo polinômio para ver se os valores intermediários, tipo aqui e aqui, né, talvez não sejam tão iguais. No Excel, naturalmente, ele vai escolher a mesma curva. Eu diria que talvez o ideal fosse fazer isso aqui para mais x e não só de 0 até 4. Mas, antes de nós fazermos para mais x intermediários aqui,
nós vamos fazer a integral, tá? E como a gente resolve essa integral? Vamos ver. Eu vou copiar esses valores lá para esse quadro aqui de novo. Aqui, ó. Nós achamos a solução desse nosso problema aqui, né? Achamos o A, B, C, D e E. Veja que eu copiei o que era certo. Aquele quadrinho branco, ele não gosta de mim, ele não copia o que deve copiar. Agora copiou. A integral de 0 até 2 de e na menos x quadrado de x que eu não consigo calcular, ela é aproximadamente igual à integral de 0 até 2 de algo que eu consigo calcular, que é menos 0,207 x na quarta mais 1,0733 x ao cubo, menos 1,626 vezes x quadrado, mais 0,1284x mais 1 dx. Eu posso não conseguir calcular essa, mas um valor aproximado eu consigo calcular, porque eu aproximei e na x quadrado desse polinômio. Agora vamos ver o quanto próximo ele é, de uma maneira, poderia fazer no Excel, mas vou fazer de uma maneira mais fácil aqui no MATCAD. Consegui colar aqui do ladinho, ó. E eu vou definir um polinômio p de x aqui em cima, e depois simplesmente vou fazer o gráfico de p de x, tá? Então aqui, ó. P de x é igual a menos 0,207x na quarta, mais 1,0733x ao cubo, menos 1,626x ao quadrado, menos 0,1284 vezes x mais 1. Defini ele aqui em cima para depois escrever o p de x aqui embaixo. E aí, vocês acham que o p de x é parecido com o e na menos x quadrado, de acordo com o que apareceu? Eduardo, o que você acha? Isabela, Vitória, Yaya, o que vocês acham? João Vitor, ninguém acha nada? Maria Laura, Ana? Nenhum corajoso ou corajosa? Elian? Andressa? Poxa vida! Para mim parece parecido em um determinado intervalo de tempo. Até parece que sabe, Beatriz. Legal, é isso mesmo. Ele nem precisa ser parecido, ele só precisa ser parecido de 0 até 2, né? Então eu vou fazer ele só de menos 1 até 3. Vou fazer de 0 até 2. É só onde ele precisa ser parecido. Vou fazer de 0. No 0 ele é exatamente igual. Até 2. O E na X e o P de... parecido, né? Nem tanto, deveria ser... Eu acho que eu me enganei aqui ao digitar alguma coisa, tá? Porque deveria ser mais parecido. 1,0733 menos 1,626 menos 1284. Aqui ele parece estar bastante... Ele poderia estar mais igual, especialmente... Deveria ser exatamente igual nos pontos.
em que ele é... em que nós escolhemos aqui, né? Menos 0,207. Seria mais 0,1284. É mais ali? Exatamente, obrigado. É ali. E eu não ia achar se você não me dissesse. Ó, agora sim, ó. Vamos ver também de menos 1. De menos 1, passar um pouquinho dos dois lados, né? Lembrando que o que interessa é de 0 a 2. Então, ele só é parecido de 0 a 2, mas a área do polinômio de 0 a 2 vai ser igual à área de e na menos x quadrado. Ou semelhante, né? Eu vou agora fazer integral. Vou colocar aqui, ó. Ele vai fazer por método numérico, claro que não há método analítico, né? Eu resolva de 0 até 2. Até vou mandar ele fazer por método analítico para ver o que acontece. É elevado na menos x quadrado, né? dx. Se eu apertar aqui o atalho Ctrl ponto, ele vai resolver analiticamente, né? Mas veja o que aparece. Erf de 2, raiz de π sobre 2, né? Esse erf de 2 nada mais é do que e na menos x quadrado. Então não adiantou de nada para nós, tá? Então vamos colocar aqui o método numérico mesmo, tá? Deu esse valor. E também vamos calcular p de x. E veja que nós não usamos todas as casas, nós só usamos 4 casas depois da vírgula. Olha aqui, ó, deu um valor bastante aproximado. Obviamente nós poderíamos usar mais pontos, né? Mas eu vejo que já, ó, se eu fizer de 0 até 2, que eu vou forçar de novo aqui, que se forçar não é a palavra certa, eu vou colocar a janela de 0 até 2, ficam bastante parecidos, né? O último ponto 2 ficaria exatamente em cima, né, se eu tivesse usado todas as casas depois da vírgula e não só 4. Os gráficos ficam semelhantes. Então, é uma aplicação de sistemas lineares, né? Encontrar a integral de algo que antes você não conseguia. E aqui eu tenho o gráfico, né, tanto do polinômio, quanto o gráfico da área é o de e na menos x quadrado, tá? E o do polinômio, vamos ver quantos pontos foram pegos aqui. É 4 por 4 a matriz, então foram pegos 4 pontos. Eu vou achar, aqui eu aproximei por um polinômio de grau 3. Vejam que eu não peguei de meio em meio, eu peguei 0,66. Tem cara de 1,33, né? E 2, eu dividi em 3 partes iguais. As partes não precisam ser divididas em partes iguais, tá? O que importa é achar o polinômio que passa por esses pontos. O perigo de você achar um super polinômio aqui com muitos pontos, então agora eu vou achar um polinômio que passe por todos esses pontos. Você pode achar um polinômio muito louco que passe assim, ó. Então, você colocar ponto demais não garante que você ache a função correta. Apenas garante que o polinômio vai passar por todos aqueles pontos, mas não quer dizer que você está achando a função que melhor se aproxima. Um polinômio de grau muito elevado só vai balançar mais para cima e para baixo. Para nossa alegria, se você tem aquele gráfico, o Excel faz automático isso aqui, ó. Vamos supor que, bom, você só tem os pontos, né? E ele traçou uma linha. Agora eu vou clicar com o botão direito aqui, adicionar linha de tendência, né? Na vida que vocês um dia vão ter de engenheiros, vocês não vão estar precisando fazer isso. Você escolhe o tipo de aproximação, você quer uma aproximação polinomial, né? De ordem 1, 2 ou 3, né? Você pode exibir a equação, né? E exibir também a correlação, né? Aqui a gente aproximou por um polinômio de ordem 2. Né? Naturalmente, nós podemos fazer um de ordem maior aqui. Deixa eu puxar isso um pouco mais para cá, esse um pouco mais para cá, né? Está aqui a equação. Vamos fazer de ordem 3. Já aproxima bem. Ordem 4 foi o que nós fizemos. Ordem 5
não muda quase nada. Ordem 6, não muda quase nada. Ordem, né? O 6 é o máximo que ele faz. Agora, veja que de ordem 6 para ordem 5, não muda nada. 4, agora 3, olha, o de ordem 3 ficou melhor do que o de ordem 4. Não é a maior ordem que vai te garantir uma melhor aproximação. Uma das aplicações é essa, né? Outra das aplicações, aqui é o braço do robô. Outra das aplicações é esse sistema, né? Você pode imaginar isso aqui como um sistema de tráfego. Estava louco para falar tráfico, né? Tráfego de ruas de mão única. E você tem que apresentar a solução disso aqui. Isso aqui também poderiam ser o que é que tivesse algum fluxo, né? Então, aqui dentro, nesse bairro, eu não faço ideia como se comporta o tráfego, né? Então, a figura mostra uma rede de vias de mão única de tráfego fluindo nas direções indicadas, né? As taxas de fluxo ao longo das estradas são medidas como média por hora. Monte um sistema linear cuja solução forneça esses fluxos desconhecidos. Bom, eu não conheço o X1, X2 até X7. Não é difícil, vocês vão montar isso, tá? Eu vou montar uns 2 só. Então, para o nó A, né, você tem entrando 500 mais 300. E você tem saindo X1 mais X3. Pronto. Uma equação está montada. Para o nó, né? A, B, C, D, E, F. Para o nó A, E, eu tenho X6 mais X4. X6 mais X4, né? A soma dos que saem igual à soma dos que entram. 600 mais X7. E assim eu vou ter que fazer para cada nó. No fim das contas, eu tenho que montar um sistema assim, ó, uma matriz que multiplica X1, X2, X3 até X5. Então posso escrever X4, X5 igual, aqui é vezes, aqui é igual números, né? Aqui tem números e aqui tem números. Montada essa matriz, o próximo passo é resolver o sistema linear por algum método. Aqui eu aconselho fortemente que vocês usem o método de Gauss-Jordan. E o desafio mesmo é possível fechar a rua de A para B? Você vai fazer alguma manutenção aqui, né? E você quer saber se você pode fechar essa rua sem mudar o sentido de alguma dessas vias. Daí você vai explicar, né? Simplesmente você vai resolver o sistema com esse X1 valendo 0 e vai verificar se algum desses X dá negativo. Se ele dá negativo, não é possível, é porque você mudou o sentido de fluxo dos automóveis. Mas se existe solução em que todos os X deem positivos, aí sim é possível fechar essa rua. E ainda antes disso, na letra B, você vai ter que achar soluções em que todos os X sejam positivos, né? Porque X positivo está dizendo que ele está indo no sentido dessa seta. O X não pode ser negativo, senão alguém está andando alguém está andando na contramão. Esse arquivo agora eu vou deixar essa tela, eu vou deixar ela no Moodle e vou pedir para que vocês me entreguem até o final do dia de hoje. A partir de agora vocês estão liberados aí para tirar qualquer dúvida e para fazer esse exercício. Se quiserem tirar uma fotografia já dessa tela, podem. Daqui uns 15 minutos eu já deixo no Moodle. Alguma dúvida da aula de hoje, meus caros e minhas caras?
Beatriz, você que é mais extrovertida. E estou elogiando, hein? Não estou fazendo gracinha, não. Diga lá, Beatriz. Por enquanto, não. Quando eu começar a fazer, certeza que eu vou ter mais 5, mas por enquanto, não. Ah, é sempre assim, né, Beatriz? Mas daí joga ali no Moodle, no WhatsApp da nossa turma, né? Sim. Que a Maiara, em primeira instância, vai nos estar atendendo. Né? Vocês conhecem bem a Maiara já. E se tiver algum problema maior, daí a Maiara entra em contato comigo e daí eu resolvo. Tá? Mas coloquem sempre coloquem no grupo as dúvidas, porque os outros vão ver qual que é a dúvida que você está tendo, de repente tem a mesma dúvida, até algum colega pode se sentir à vontade de responder, não precisa ser a monitora ou eu. Se algum colega acha que sabe a resposta, põe lá, e se colocou errado não faz mal, daí o professor vai lá e corrige. Tá? Mas acho que seria fabuloso se esse WhatsApp aí rebombeasse, não só durante as provas, né? E durante os estudos também. Então tá, meus caros, um abração aí para vocês, tá? E bom trabalho até... Amanhã não temos aula, né? Amanhã é Corpus Christi. Amanhã é feriado, graças a Deus. Graças a Deus. Então não vai tá, ser emendado com sexta, mas ter feriado na quinta já é alguma coisa. Já ajuda, né? Então, para quem só faz álgebra comigo, até semana que vem. Tchau, tchau. Ótimo feriado e final de semana.